Biografia de John Locke. John Locke, 1632 a 1704, foi um filósofo inglês, um dos principais representantes do empirismo, doutrina filosófica que afirmava que o conhecimento era determinado pela experiência, tanto na origem externa, nas sensações, quanto na interna, a partir das reflexões. Locke se destacou especialmente por seus estudos de filosofia política e deixou grande contribuição ao desenvolvimento do liberalismo, principalmente na noção de Estado de Direito. Locke, na maioria das vezes, é lido com mais ardor por sua obra do Ensaio sobre o Entendimento Humano. Isso porque a teoria exposta nessa obra critica a teoria de Ralph Waldo e Descartes, especialmente das ideias inatas e funda, podemos assim dizer, o empirismo. Suas obras políticas foram escritas e publicadas no fervor da Revolução Gloriosa, o que, na leitura, não se deve deixar passar despercebido. Mais que isso, a importância dos seus pensamentos políticos pode ser vista até hoje. Os dois tratados sobre o governo civil foram publicados em 1689 e 1690, anonimamente, vistos as circunstâncias que a Inglaterra vivia na época. O primeiro tratado basicamente se ocupa de refutar a teoria de justificação da monarquia absoluta, de Filmer, exposta na obra Patriarca, ou Poder Natural dos Reis. Contudo, Locke, além de refutar a teoria de Filmer no primeiro tratado, também assenta igualmente os fundamentos de uma doutrina que será desenvolvida no segundo tratado. Estes fundamentos são basicamente a liberdade e a igualdade dos homens, sendo a liberdade e a igualdade os fundamentos do segundo tratado. Este vídeo, por sua vez, é baseado num artigo, ou seja, uma revista acadêmica, procura caracterizar o estado de natureza e a liberdade civil, para poder mostrar a maneira pela qual há uma necessidade de passar do estado de natureza para o estado civil. Feito isso, procura-se apresentar o que vem a ser a liberdade civil no estado pensado por Locke. Locke, após ter refutado a teoria de Filmer no primeiro tratado, expõe o objetivo do segundo tratado, a saber, descobrir outra origem para o governo, outra fonte de poder político e outra maneira de escolher e conhecer as pessoas. Locke, 1979, páginas 33. Ou seja, mostrar a natureza e os limites do poder político. Com efeito, afirma Locke no início do capítulo 2 da obra em que, para bem compreender o poder político e derivá-lo da sua origem, devemos considerar em que um Estado, todos os homens se acham naturalmente, sendo estes o estado de perfeita liberdade e igualdade. Todavia, se os homens vivem num estado de perfeita liberdade e igualdade, poder-se-ia perguntar-se por que havia necessidade da criação de um Estado civil. Para responder tal pergunta, se faz necessário, primeiramente, mostrar algumas das características do Estado de natureza. Para melhor compreender o que vem a ser o estado de natureza, pensado por Locke, é sensato ressaltar a diferença de Aristóteles, para quem a sociedade precede o indivíduo. Para Locke, o indivíduo existe antes da sociedade. Kant, 2004, página 84. Partindo da condição de vida dos indivíduos, como aponta Tarier, 2005, página 53, o estado de natureza é a condição natural dos homens, desejados por Deus antes da sociedade política. Locke aponta que, embora o estado de natureza seja um estado de perfeita liberdade, não é licenciosamente onde cada indivíduo pode fazer tudo o que poderia desejar. O homem, afirma Locke, não tem o direito de destruir a si mesmo ou qualquer criatura que seja em sua posse, senão quando o uso mais nobre do que a simples conservação exija. O estado de natureza tem uma lei de natureza para governá-lo, que todos obriga, e a razão que essa lei ensina que todos os homens que tão somente consultem, sendo todos iguais e independentes, que nenhum deles deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. 1979, páginas 36. Assim, o homem é dotado de razão, que se encontra no estado de condição natural e é afetado por Deus. De Deus. Não pode autodestruir-se e deve zelar pelo bem de si e da humanidade. Deve ainda consultar a lei da natureza para que nenhum homem invada o direito do outro. No segundo tratado, Locke observa que o estado de natureza é a execução da lei da natureza, esta nas mãos de todos os homens, mediante a qual qualquer um tem o direito de castigar um transgressor dessa lei, em tal grau que lhe impeça a violação. Locke, 1979, página 36. Pois, se essa lei não fosse executada, não haveria sentido para que ela existia. Não obstante, na medida em que todos podem executar tal lei, um homem consegue poder sobre o outro. Locke, página 1979, página 36. Entretanto, ressalta Locke que este não é um poder absoluto, mas sim um poder de repelir e reparar as injustiças de modo proporcional à agressão. Neto, 2007, página 79. Essas duas formas, repelir e reparar, são as duas formas pelas quais o homem pode fazer mal a outro homem, no estado de natureza. Isto é chamado de castigo.
De outro lado, se o indivíduo transgredir a lei de natureza, declara viver por outra regra que não a razão e da equidade reza, tem o poder de matar um assassino, não só para impedir que outros levem ao efeito deles, e assim o ofensor torna-se perigoso à humanidade. Locke, 1979, páginas 36 a 37. Nesse caso, afirma Locke, todos têm o direito de castigar o ofensor, tornando-se executores da lei da natureza. Locke, 1979, página 37. Como observa Kant, 2004, página 99, a lei da natureza serve à preservação da humanidade, não mera defesa dos indivíduos. O criminoso se afasta da condição humana e, por isso, ser destruído sem violação da lei natural. Não pode-se, a partir disso, voltar a pergunta feita assim, né? A saber, se os homens vivem num estado de perfeita liberdade e igualdade, por que haveria necessidade de criação de um estado civil? Responde Locke. Deus, com toda certeza, estabeleceu o governo com o fim de restringir a parcialidade e a violência dos homens. Aqui isso finalmente que o governo civil é o remédio acertado para os inconvenientes do estado de natureza. Locke, 1979, página 38. Ora, Locke não aparece aqui, como bem observou Pavão, 1999, página 72, não justificar satisfatoriamente a necessidade de tal passagem. Se o estado de natureza é um estado, em certa medida, pacífico, na qual há ausência de guerra, qual a necessidade de se criar um estado civil? Em Hobbes, a passagem é necessária, já que o poder político visa cobrir o estado de guerra. Locke, porém, parece não caracterizar o estado de natureza como estado de guerra, o que, de fato, acarreta dificuldades para fundamentar a passagem para o estado civil. Dada essa facilidade argumentativa, pode-se perguntar, então, o que o estado civil, em última instância, deve garantir. Locke aponta que os homens são levados para o estado civil por basicamente três elementos. Tadier, 2005, página 53. A saber, 1. A preservação da propriedade. 2. A necessidade de um juiz imparcial para resolver os problemas. E 3. A necessidade de um poder que execute as sentenças. Locke, 1979, página 82. Com efeito, a sociedade civil ou política, como aponta Tadier, 2005, página 53, está fundamentada sobre a existência de um contrato. Esse contrato, compact, põe fim ao estado de natureza e proclama a entrada dos homens por um acordo mútuo na sociedade política. Embora, como já acentuamos, Locke não forneça argumentos sólidos para provar a real necessidade da passagem do estado de natureza para o estado civil. Os argumentos referentes à propriedade e à vida e à liberdade do estado civil são indiscutivelmente sólidos. Posto isso, a próxima sessão procura analisar como a liberdade do indivíduo funciona no estado civil. Os indivíduos ingressam na sociedade civil para terem garantia de basicamente três coisas: a propriedade, um juiz que julgue imparcialmente e um poder que executa tais leis. Com efeito, afirma Locke, sendo os homens, conforme acima dissemos, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser exposto às propriedades e submetido ao poder político de outrem, sem dar consentimento. A maneira única que a virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste de laços sociais consiste em concordar-se com outras pessoas e juntar-se a unir-se em comunidade, para viver em segurança, conforto e paz, umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiveram, desfrutando de maior proteção contra quem quer que faça parte dela. Locke, 1979, página 71. O indivíduo ingressa, então, na sociedade para ter a garantia de alguns direitos básicos, como a propriedade, a segurança, o conforto e a paz. Deste modo, através do pacto, entregam-se alguns direitos para o governo, que tem a função de garanti-los. Todavia, como aponta Leopoldo, 2010, página 143, os homens não deixam o estado de natureza renunciando ao poder executivo da lei e natureza. É a sua liberdade e sua igualdade naturais para serem subjugados, injustiçados ou oprimidos por um poder despótico. A verdade do homem na sociedade expõe Locke. Não deve ficar sob qualquer outro poder legislativo, senão o que se estabelece por consentimento na comunidade, nem sob domínio de qualquer vontade ou restrição de qualquer lei, senão o poder legislativo, promulgar de acordo com o crédito que lhe concede. A liberdade dos homens sobre o governo importa em ter regra permanente pela qual viva comum a todos os membros da sociedade e feita pelo poder legislativo nela erigido. Liberdade de seguir a minha própria vontade em tudo quanto a regra não prescreve, não ficando sujeito à vontade constante, incerta e arbitrária de qualquer homem. Essa passagem é permitente porque já antecipa muito dos aspectos constitutivos da liberdade no Estado civil. O homem na sociedade tem o direito de seguir a sua própria vontade em tudo o que a regra não prescreve, mas deve respeitar as leis do Estado de natureza.
leis essas mencionadas na seção anterior. Ainda afirma que a liberdade não pode ficar sujeita à vontade inconstante, incerta e arbitrária de qualquer homem. Locke, 1989, página 43. Essa passagem, contudo, remete à seguinte pergunta: se no caso de um governo não agir conforme as leis estabelecidas pelo pacto dos indivíduos, os indivíduos devem derrubar esse governo ou criar um novo, simplesmente ou deixá-lo de agir de acordo com essas leis? A pergunta, em linhas gerais, já está respondida na citação mencionada anteriormente. Entretanto, antes de expor como se dá o direito da resistência do povo contra o governo, deve-se, para melhor compreender, fazer uma breve análise da forma de governo organizada por Locke. Locke distingue três poderes, a saber, o legislativo, o executivo e o federativo. Cabe ao executivo a execução das leis no âmbito local e o federativo cuidar das negociações do Estado com os países, relações exteriores e a gestão da segurança. O poder executivo e federativo, embora sendo poderes distintos, dificilmente podem separar-se e colocar-se ao mesmo tempo em mãos de pessoas distintas. Locke, 1979, página 92. Já o poder legislativo é o poder supremo, pois estabelece as leis da comunidade. Pinzani, 2009, página 95. Locke argumenta que esse poder não pode ser absolutamente arbitrário sobre a vida de uma e a fortuna das pessoas, nem podem chamar a si o poder de governar por meio de decretos espontâneos e arbitrários. Locke, 1909, páginas 86 a 87. Esse poder, em última instância, não tem direito a outro objetivo senão a preservação e, portanto, não poderá ter nunca o poder de destruir, escravizar ou propositalmente empobrecer os seus súditos. Locke, 1979, página 86. Pode-se assim retomar a pergunta acima, a saber, se o governo não garantir a propriedade, a vida, os bens do indivíduo, estes, através do pacto firmado, podem rebelar-se contra o governo? Locke responde afirmativamente. O motivo que leva os homens a entrarem na sociedade é a preservação da propriedade, e o objetivo pelo qual escolhem autorizar um poder legislativo, tornar possível a existência de leis e regras estabelecidas guarda e proteção das propriedades de todos. Os membros da sociedade, a fim de saber limitar o poder e moderar o domínio de cada parte e cada membro da comunidade, pois não se poderá nunca supor, seja a vontade da sociedade, que o legislativo possua um poder de destruir a todos e intentem assegurar-se, entretanto, em sociedade e para que os povos se submetam aos legisladores, por ele mesmo criados. Sempre que os legisladores tentarem tirar ou destruir a propriedade do povo ou reduzi-la à escravidão sobre qualquer poder arbitrário, entra em estado de guerra com ele, que fica assim absolvido de qualquer obediência, mas abandonado ao refúgio comum de Deus, protetor para todos os homens, contra a força e a violência. Estabelece assim que caso o governo viole as leis estabelecidas pelo povo, deve rebelar-se contra eles e voltar assim ao estado de natureza, como aponta Mello. A doutrina de legitimidade da resistência ao exército legal do poder reconhece ao povo, quando estes não têm o recurso ou quem apelar para a sua proteção, o direito de reconhecer e recorrer à força para a disposição do governo rebelde. O direito do povo à resistência é legítimo, tanto para defendê-la da opressão do governo tirânico como da liberdade de uma nação estrangeira. Mello, 2000, página 88. Portanto, fica claro que o Estado Civil é um instrumento que garante os direitos que os indivíduos possuem naturalmente e que, no estado de natureza, são autorizados a defender autonomamente. Pinzani, 2009, página 96. Os indivíduos, ao entrarem em uma sociedade e doar seus direitos ao Estado, não pedem a liberdade originária, mas sim é somente pelo império das leis que tal liberdade se dá, já que no estado de guerra é abafada pela força de Pinzani, 2009, página 96. Portanto, a necessidade da criação do Estado garante os direitos fundamentais à vida, à liberdade e à propriedade. Os homens firmam um pacto para a criação do Estado justamente para garantir esses direitos fundamentais